Fala, Legionário, maravilha? Bom domingo pra você, pra sua família. E bora acordar pra vida aí. Servir a Deus com intensidade, com valor. Bora pra cima? Quero falar hoje com você sobre algo que destrói muito o homem em si, a imagem de homem, o desejo do homem. É algo chamado pornografia. É muito doido porque eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui no grupo já assistiram pornografia. Todos nós já passamos por isso. E isso destrói muito a nossa visão do sexo, do que é algo que Deus criou, que é maravilhoso, perfeito. É algo que foi feito para que o homem desfrute dentro do casamento. É muito doido porque pensa só numa frase agora. Você vai ver as coisas mais importantes para Deus de acordo com o nível de perseguição que existe contra aquilo. Então, quando você vê o nível de transtornos que existe em cima do casamento, você vai ver a importância de Deus que ele dá para aquilo, porque o nível de perseguição é muito alto. Quando você vê o nível de deturpação que existe na pornografia, deturpação sexual, você vê o nível de importância disso para Deus, porque é muito perseguido, porque é muito atingido, atacado pelo inimigo. E muitos homens, eles infelizmente cedem para pornografia ou para sexo antes do casamento, mas é muito doido mesmo. Deus, ele fez coisas puras, como está escrito lá em Coríntios, né? Tudo é puro para os puros, mas também tudo é impuro para os impuros. Deus fez tudo puro, tudo é maravilhoso. Imagina assim, você vê um trabalho na esquina. Já encontrei muitos. Como civis, a gente tem que respeitar, como cumpridores daquilo que está escrito na Constituição, com respeitar a fé de cada um, né? Mas a gente sabe espiritualmente quanto que aquilo é terrível, né? Quanto que existe uma dominação maligna contra a vida daquelas pessoas ali naquele lugar. Mas você olha aquilo, você acha ruim, por acaso? Eu não acho ruim, porque simplesmente aquilo lá é o que Deus criou. Então tem uma farofa, tem um frango, tem umas moedas, tem bebida alcoólica, tem vela, tem isso, tem aquilo, né? Foi consagrado a uma entidade. Só que se você vai lá, ora e consagra de volta a Deus, aquilo tá limpo. Aquilo tá... Se tinha uma maldição, né? Não literal por aqueles que fizeram, mas se tinha uma maldição maligna por causa dos demônios que recebem aquilo é tirado quando eu reconsagro ao Senhor. Então por isso que é importante, tudo que entrar na sua casa, você consagrar ao Senhor. É importante. Tava vendo um vídeo esses dias sobre uma mulher. Eu já li um livro que falava sobre projeção astral, né? Enfim, eu não gostaria muito de entrar nesse assunto, mas é um tipo de magia que bruxos e bruxas fazem, e faziam antigamente, e ainda fazem, né? Para que eles possam se projetar espiritualmente em outros lugares, tendo noção do que está acontecendo, podendo estar com presença espiritual ali. E aí, é um livro, né, de uma grande missionária lá dos Estados Unidos, Rebecca Brown. Ela fala sobre isso. E aí eu vi um vídeo esses dias de uma mulher falando o quanto que o espelho ele pode se tornar dentro da casa um portal para essas coisas de projeção astral. Então ela falava pra gente consagrar tudo que nós temos em nossa casa ao Senhor. E faz muito sentido quando você aprende sobre essa questão espiritual, que é necessário a gente orar reconsagrando as coisas, né? Então eu já vi um vídeo de um pastor uma vez que ele chegou numa casa, ele começou a tocar num colchão assim, recebendo uma visão de Deus. E ele foi passando a mão, e falou: aqui, vamos rasgar aqui, que tem alguma coisa aqui. Aí ele abriu, tinha uma vela de um corpo, e aí estava quebrado nas costas e em outro lugar, não lembro onde, mas a vela estava quebrada, nas costas e em outro lugar. Então a gente sabia que aquilo lá era uma obra de macumbaria. E aquilo lá, se a gente tira aquela obra e ora por aquilo, consagrando a Deus, acabou. Muito importante a gente ter esse conhecimento. Então eu só queria saber, a gente acabou abrindo outros aspectos aqui de conversa, mas eu só queria falar sobre pornografia. O homem, quando ele assiste essas coisas, primeiro, ele cria um modelo na cabeça dele. Segundo, o modelo é deturpado. Terceiro, pessoas ímpias fazendo. É a mesma coisa do povo judeu tá assistindo o que os gentios fazem. Não faz sentido. Então é muito doido, sabe? Porque a gente tem que entender que a pornografia, ela destrói a nossa visão daquilo que é puro. É a mesma coisa eu falar assim... peguei um bigatinho lá de... Tem um tipo de tecido que é feito por um bigato.
Eu não lembro agora qual que é o nome dele. Mas quer ver que eu vou lembrar? Tecido feito por... É lã, né? Obrigado. Seda. Bicho da seda. Imagina, eu pego uma seda e falo, cara, acabei de fazer essa roupa com seda. Que coisa maravilhosa. Você fala, seda é maligno. Seda é terrível. Seda é não sei o que lá. Por quê? Porque um dia eu vi uma seda que tinha uma aranha e um escorpião. Seda é terrível. Não tô nem aí se é de uma fibra natural, de alta qualidade, obtida por casulos de larvas de mariposa, Bombix mori. Por quê? Porque aquilo se torna deturpado pra mim, pela forma como eu enxerguei aquilo. Então o sexo ele passa a ser praticado de forma deturpada. Não é pra ser assim. É muito doido porque a pornografia ela pode destruir casamentos, né? Ela pode causar uma mudança tal que às vezes um dos cônjuges não aceita uma mudança daquela e pode complicar. O homem que acaba assistindo pornografia, ele vai gastar muita energia vital dele. O que significa isso? Energia vital é a nossa capacidade de sermos produtivos em algumas determinadas coisas. Então, por exemplo, assim, ó, se eu preciso fazer 10 coisas e não estou tendo capacidade, força, aí meu corpo ele acaba buscando aquilo que é mais fácil. Aí eu vou pra onde? Pornografia, masturbação. E aí quando essas pessoas fazem isso, o nível de tesão, assim, de dopamina é tão alto, né? Que aí ele acaba desistindo das outras coisas. Tem menos força para as outras coisas. E não é pra ser assim. Um homem, ele precisa ser pontual. Ele precisa ser um homem que sabe o que tá fazendo. Se você toma essa bomba de dopamina, que é a pornografia, você se torna mais improdutivo. Ou seja, menos produtivo. Mais procrastinador, preguiçoso. Um homem de verdade não faz isso. O homem de verdade ele tem que correr atrás do que é necessário pra ele. E ele vai correr atrás disso. Então que Deus te abençoe, sabe? Dá esse alerta. E fala que a pornografia destrói famílias. Destrói a consciência de homens sobre aquilo que é sagrado. Sagrado é tudo aquilo que é consagrado. Sagrado é tudo aquilo que é consagrado. E na Bíblia diz que o leito sem mácula, ou seja, o que é mácula? É mancha, é sujeira. Ele é o leito santo, né? É ele que deve ser, é assim que deve ser o nosso leito diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê a graça de entender que a pornografia destrói. A pornografia ela destrói. Muitas vezes a gente não faz isso hoje, mas a gente pode acabar vivendo hoje aquilo que é fruto do que foi semeado lá atrás. Então que Deus possa te dar a capacidade de tirar tudo aquilo que é maligno da sua cabeça, da sua mente, do seu inconsciente. Saia tudo em nome de Jesus. Saia tudo em nome de Jesus. Que você possa ter um sexo agradável, santo, tanto a você e a sua parceira, ou ao seu parceiro, se esse vídeo estiver sendo assistido por uma mulher. Que seja muito agradável, que seja santo, que seja abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem aí para mais pessoas verem e entenderem a desgraça que é a pornografia na vida do ser humano. Se livra disso, hoje. Joga fora. Quebra pontes, para que você não volte atrás na sua decisão, nunca mais. Existem pessoas lutando contra isso até hoje. Quase metade do tráfego da internet é pornografia. Então, se você não lutar contra isso e não ensinar os outros a lutarem também, estamos ferrados. Que Deus te abençoe.